Olá, povo de Deus, 18º domingo do tempo comum, 6 de agosto de 2023, transfiguração do Senhor. A nossa reflexão de hoje é a partir de Daniel 7, de 9 a 10 e 13 a 14, segunda carta de Pedro 1, de 16 a 19, Mateus 17, de 1 a 9. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna e eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Podemos classificar o livro de Daniel como um escrito de resistência ao governo de Antíoco IV Epífanes, rei Seleucida, da primeira metade do século II a.C. Tempos difíceis para a comunidade judaica que se via atacada, sobretudo em sua cultura e religião. Antíoco IV tentava impor a cultura grega com consequências profundas nos cultos dos povos dominados. De forma violenta, a família de Judas Macabeu tentou manter a Palestina livre dessas influências, promovendo uma insurreição bem-sucedida por uns 60 anos, até a emergência do Império Romano. Porém, outros expoentes do povo de Deus reagiram fazendo oposição por meio de suas posturas, escritos, discursos. O livro de Daniel surge neste contexto, apresentando como protagonista de uma resistência, escrito por um judeu tradicional apegado aos seus antepassados, defendendo a cultura e a religião de seu povo. O texto que nos é proposto integra a segunda parte do livro de Daniel. Aí o autor, recorrendo à figura da visão, apresenta-nos uma leitura profética da história, cuja finalidade é transmitir a esperança aos crentes perseguidos por causa da sua fé e dos seus valores tradicionais. Aí emerge a figura do Filho de Homem, que significa um ser divino em figura humana, que será usada mais tarde por Jesus. Segunda carta de São Pedro 1, de 16 a 19. Caríssimos, não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares da sua majestade. Efetivamente, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando do seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que dizia: este é o meu filho bem-amado, no qual ponho o meu bem-querer. Esta voz nós a ouvimos vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo, e assim se nos tornou ainda mais firme a palavra da profecia, que fazeis bem inteiro diante dos olhos, como lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Pedro se apresenta como testemunha fiel da transfiguração do Senhor contra as fábulas inventadas. A experiência da transfiguração de Jesus foi decisiva na fé dos discípulos, que participaram como testemunhas na montanha. Pode-se dizer que eles tiveram um antes e um depois deste evento, tal a magnitude desta experiência.
E até a maneira poética, de maneira poética, Pedro afirma assim: se nos tornou ainda mais firme a palavra da profecia, que fazeis bem em ter diante dos olhos, como lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Assim haja a palavra de Deus em todo crente que nela crê e aposta sua vida. Mateus 17, de 1 a 9. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E desta nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho de Homem tenha ressuscitado dos mortos. Todo evento judaico requeria 2 ou 3 testemunhas para atestar sua veracidade. Desta forma, Jesus toma consigo 3 de seus discípulos para subirem com ele à montanha e aí participarem da experiência da sua transfiguração. E aqui estamos hoje diante de um texto que tem todos os ingredientes de uma clássica teofania veterotestamentária. O monte, a voz do céu, as aparições, as vestes brilhantes, a nuvem e mesmo o medo e a perturbação daqueles que presenciam o encontro com o divino. Jesus percebe que essa revelação de sua divindade é de extrema importância para os discípulos, que cada vez mais estavam acuados e com medo por todos os seus anúncios da paixão. Como seguir alguém que caminha para a morte com tanto sofrimento, tortura, tanta paixão? Assim a transfiguração servirá para reanimar os discípulos, presenciando a dimensão divina do Mestre que seguem. Jesus é o Filho do Homem descrito por Daniel. Essa figura divina em forma humana que caminha no meio dos discípulos. Por ele vale a pena investir todos os esforços, dar a vida, assumir radicalmente seu projeto. Na transfiguração, Jesus é apresentado como o Filho amado do Pai. Uma síntese de toda a profecia, de toda a lei. Nem Elias e nem Moisés serão necessários para sustentar a fé das comunidades cristãs que têm em Cristo seu fundamento. Há que se notar que a relação homem-Deus em Jesus foi lida de maneira extraordinária pelo catolicismo popular, fazendo do dia da festa da transfiguração também a festa do Senhor Bom Jesus. E os prefácios próprios para a festa da transfiguração nos dizem sinteticamente: perante testemunhas escolhidas, Jesus manifestou sua glória e fez resplandecer seu corpo igual ao nosso, para que os discípulos não se escandalizassem da cruz. Desse modo, como cabeça da igreja, manifestou o esplendor que refugiria em todos os cristãos. Tendo predito aos discípulos a própria morte, Jesus lhes mostra na montanha sagrada todo o seu esplendor. E, com o testemunho da lei e dos profetas simbolizados em Moisés e Elias,
nos ensina que pela paixão e cruz chegará à glória da ressurreição. Caminhemos buscando viver na transparência do que somos, para juntos com Cristo sermos cidadãos e cidadãs transfigurados naquele que nos libertou. Um beijo no seu coração.